Seja mais inteligente. O ponto de virada. Existe um momento silencioso na vida em que você percebe que não está usando todo o seu potencial. Não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, é falta de direção consciente. E é aqui que começa o verdadeiro crescimento. Ser mais inteligente não é ter mais diplomas, é aprender a pensar de forma estratégica sobre a própria vida. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar pode conquistar, mas poucas pessoas param para refletir no que estão concebendo diariamente. Que tipo de pensamento você alimenta? Ele constrói pontes ou levanta muros? Ele expande sua visão ou a limita? A inteligência que ele ensinava não era apenas intelectual, era espiritual, emocional e prática. Era essa habilidade de escolher pensamentos que fortalecem, atitudes que elevam e decisões que aproximam você do propósito. É uma inteligência que nasce da consciência. A maioria vive no automático, reage às circunstâncias, culpa o governo, culpa a família, culpa o passado. Mas quem sobe de nível assume responsabilidade. Isso é maturidade mental. Isso é inteligência aplicada. A Bíblia declara no livro de Provérbios 4:7: a sabedoria é a principal coisa. Adquire, pois, a sabedoria. Não diz espere, não diz receba, diz adquire. Sabedoria é decisão, e decisão exige coragem, porque ser mais inteligente significa abandonar padrões antigos. Significa admitir que talvez você tenha repetido erros por anos. Significa reconhecer que crescimento dói, mas estagnação destrói lentamente. Você quer subir de nível? Então entenda isto. Seu próximo nível exige uma nova mentalidade. E mentalidade não muda por acidente, muda por disciplina. Hill falava sobre o poder do propósito definido. Pessoas comuns se tornam extraordinárias quando têm um objetivo claro. Sem objetivo, qualquer esforço se dispersa. Com objetivo, até o sofrimento ganha significado. Jesus ensinou algo semelhante em Evangelho de Mateus 6:22. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que você focaliza determina o que cresce dentro de você. Ser mais inteligente começa com foco. Não é fazer mais coisas, é fazer as coisas certas com intenção. É trocar distração por direção. Vivemos na era da informação, mas informação não é transformação. Você pode assistir centenas de vídeos motivacionais e continuar no mesmo lugar. Inteligência real é aplicar. Aplicar exige repetição, exige constância, exige fazer o que precisa ser feito mesmo quando não há aplausos. Existe uma diferença profunda entre desejo e decisão. Desejo é emoção. Decisão é compromisso. O inteligente decide. Talvez você esteja esperando o momento perfeito, mas o momento perfeito raramente chega. O que chega é a oportunidade disfarçada de desafio. Napoleon Hill escreveu que a adversidade carrega a semente de um benefício equivalente. A questão é, você está procurando a semente ou apenas reclamando da terra? Subir de nível é aprender a interpretar dificuldades como treinamento. Cada crítica ensina controle emocional. Cada fracasso ensina estratégia. Cada espera ensina paciência. O livro de Tiago 1:5 declara: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Isso é poderoso. Inteligência não é apenas técnica, é espiritual. Deus não criou você para mediocridade. Ele criou você para desenvolvimento. Crescimento honra o Criador. Mas atenção, positividade não é negar problemas, é escolher respostas superiores, é agir com fé, mesmo quando a lógica parece limitada. Hill defendia a autossugestão. Aquilo que você repete para si mesmo molda sua crença. Se você repete "não consigo", seu cérebro obedece. Se você repete "vou aprender", ele busca caminhos. Seu cérebro é plástico. Ele se adapta. A neurociência confirma o que princípios espirituais já ensinavam. Pensamento repetido cria padrão. Então, seja inteligente ao escolher o que repete internamente. Suas palavras internas são sementes invisíveis. Existe também a inteligência emocional. Saber controlar impulsos.
Não reagir por orgulho, não agir por inveja, não desistir por medo. Quantas oportunidades você perdeu por reação impulsiva? Quantos relacionamentos foram afetados por falta de controle? Subir de nível exige domínio próprio, e domínio próprio é força. A Bíblia afirma em 2 Timóteo 1,7 que Deus nos deu espírito de poder, amor e domínio próprio. Observe, domínio próprio faz parte do pacote. Ser mais inteligente também significa escolher ambientes certos. Você se torna parecido com aquilo que mais consome: conversas, conteúdos, amizades. Hill falava sobre a mastermind, o poder da mente coletiva alinhada a um propósito. Pessoas certas aceleram seu crescimento. Pessoas negativas drenam energia. Não é arrogância se afastar do que te diminui. É estratégia. Talvez você precise reduzir distrações. Talvez precise estudar mais. Talvez precise acordar mais cedo. Talvez precise dizer não. Inteligência é priorização. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo diariamente que realmente me aproxima do meu objetivo? Se a resposta for vaga, o plano precisa ser ajustado. Você não sobe de nível por sorte, sobe por construção diária. A fé é parte desse processo. Fé não é pensamento mágico, é convicção ativa. Em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza do que se espera. Certeza gera ação coerente. Quando você acredita que pode evoluir, começa a agir como alguém em evolução. A inteligência que transforma é a que une mente e espírito, estratégia e oração, planejamento e disciplina. Você não está preso ao seu passado. Está condicionado por ele, mas pode recondicionar sua mente. E aqui está o ponto central desta primeira parte. Subir de nível é uma decisão interna antes de ser um resultado externo. Tudo começa na forma como você pensa quando ninguém está olhando. É ali no silêncio que o próximo nível começa a ser construído. A jornada apenas começou. Existe uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias dentro de você. Não é visível, mas determina absolutamente tudo. É a batalha entre pensamentos de expansão e pensamentos de limitação. Quem vence essa guerra define o nível da sua vida. Napoleon Hill ensinava que a mente humana é como um terreno fértil. Ela não escolhe o que plantar, apenas cultiva aquilo que recebe repetidamente. Se você planta medo, colherá hesitação. Se planta fé, colherá ação. Ser mais inteligente começa ao entender que você não é refém do primeiro pensamento que surge. Pensamentos automáticos existem, mas pensamentos escolhidos constroem destinos. Muitas pessoas acreditam que inteligência é rapidez mental. Não. Inteligência superior é a capacidade de pausar antes de reagir. É perceber o impulso e decidir conscientemente a resposta. A Bíblia declara em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe a profundidade disso. Transformação não começa fora, começa dentro. Renovar a mente significa substituir padrões antigos por princípios novos. Significa abandonar crenças herdadas que não servem mais. Significa atualizar sua programação interna. Se você cresceu ouvindo que sucesso é para poucos, precisa questionar isso. Se aprendeu que dinheiro é algo negativo, precisa examinar essa crença. Se internalizou que não é capaz, precisa confrontar essa narrativa. Subir de nível exige reeducação mental. Hill falava sobre crença como força magnética. Aquilo que você acredita com intensidade tende a se manifestar porque molda seu comportamento. Você age de acordo com aquilo que considera possível. Se acredita que sempre será ignorado, seu comportamento inconsciente reforça essa expectativa. Se acredita que pode evoluir, começa a buscar oportunidades. Isso não é magia. É coerência comportamental. Mas existe algo ainda mais profundo: a influência espiritual sobre a mente. Pensamentos não são neutros, eles carregam direção. Em Efésios 4:23, fala-se sobre ser renovado no espírito do entendimento. Isso indica que pensamento e espiritualidade estão conectados.
Você não pode cultivar pensamentos tóxicos e esperar frutos saudáveis. Ser mais inteligente é vigiar o que você consome mentalmente. Notícias negativas o tempo todo, comparações constantes nas redes sociais, conversas cheias de crítica. Isso contamina o solo da mente. Proteção mental não é fragilidade, é estratégia de alto nível. Existe também o poder da decisão repetida. Cada pequena escolha molda a identidade. Quando você escolhe estudar em vez de procrastinar, fortalece disciplina. Quando escolhe controlar a língua, fortalece maturidade. Inteligência é consistência invisível. Muitos querem subir de nível financeiramente, mas não querem subir de nível mentalmente. Querem resultados sem transformação interna. Mas o crescimento externo é reflexo do crescimento interno. Napoleon Hill afirmava que a riqueza começa em forma de ideia. Antes de existir no mundo físico, ela existe no mundo mental. Tudo que foi construído um dia começou como pensamento estruturado. Então pergunte-se, que tipo de ideias você tem permitido dominar sua mente? Existe um detalhe poderoso aqui. Medo é imaginação mal direcionada. Você imagina cenários negativos com riqueza de detalhes, e seu corpo reage como se fosse real. Agora imagine usar essa mesma capacidade para visualizar crescimento, estratégia, superação. A fé funciona assim. Em Marcos 11:24, Jesus ensina que devemos crer que já recebemos aquilo que pedimos. Isso envolve visualizar antes de ver. Ser mais inteligente é aprender a usar a imaginação como ferramenta, não como sabotagem. Outro ponto crucial é o controle emocional. Emoções são mensageiras, não líderes. Quando você permite que a raiva decida, geralmente perde. Quando permite que o orgulho fale, frequentemente destrói pontes. Domínio emocional é sinal de inteligência elevada. Você não precisa vencer todas as discussões. Precisa vencer a si mesmo. Quantas vezes você reagiu para provar que estava certo e depois percebeu que perdeu paz, energia e foco? Isso é custo invisível. Subir de nível significa calcular o custo emocional das decisões. A mente também funciona por associação. Se você associa esforço a sofrimento, evitará crescimento. Se associa esforço a progresso, buscará desafios. Mude a associação. Treinar a mente é como treinar músculos. No começo, dói. Depois, fortalece. Talvez você precise estabelecer momentos diários de silêncio. Momentos para organizar pensamentos. Momentos para orar. Momentos para escrever metas. Clareza é um produto da reflexão. O livro de Salmos 1 fala sobre aquele que medita na lei dia e noite. Meditar é pensar intencionalmente. É direcionar a mente com propósito. Hoje muitos vivem distraídos demais para refletir, mas reflexão é ferramenta de crescimento. Ser mais inteligente também significa aprender com erros sem se definir por eles. Erro é evento, não identidade. Fracasso não define quem você é. Define uma estratégia que não funcionou. Quando você entende isso, deixa de ter medo de tentar. Hill ensinava que persistência separa vencedores de desistentes. Persistência nasce da convicção mental de que vale a pena continuar. E aqui está algo decisivo. Você precisa escolher pensamentos alinhados com seu propósito antes de sentir vontade. Ação gera motivação, não o contrário. Se você espera sentir-se inspirado para agir, ficará parado. Mas quando age mesmo sem vontade, constrói disciplina. Disciplina é liberdade futura. Imagine sua mente como uma sala de controle. Cada pensamento é um botão. Alguns ativam progresso, outros ativam sabotagem. Você não pode impedir todos os pensamentos automáticos, mas pode escolher quais vai alimentar. Alimente fé, alimente estratégia, alimente coragem. Você foi criado com capacidade de evolução contínua. Subir de nível é um processo consciente de reconstrução mental diária. E quando a mente se alinha com propósito, os resultados começam a seguir. A transformação está em andamento. Propósito. A inteligência que dá direção à vida.
Existe algo mais poderoso do que talento, mais forte do que sorte, mais decisivo do que circunstâncias. É o propósito definido. Quando você entende por que faz o que faz, sua energia muda, sua postura muda, sua resistência aumenta. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido principal. Ele afirmava que a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por falta de direção clara. Um navio sem destino não chega a lugar nenhum, apenas deriva. Ser mais inteligente é escolher um destino antes que a vida escolha por você. Muitos vivem ocupados, mas não direcionados. Trabalham muito, mas não constroem algo coerente. Se esforçam, mas não evoluem. Isso é ausência de propósito estruturado. Propósito não é apenas meta financeira, é algo que conecta suas habilidades, valores e fé. Em Jeremias 29:11 está escrito: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso revela que sua vida não é aleatória. Você não foi criado por acidente. Existe intenção na sua existência. Quando você descobre seu propósito, começa a organizar decisões ao redor dele. Fica mais fácil dizer não, fica mais fácil manter foco, fica mais fácil suportar processos difíceis. Propósito gera resistência. Sem propósito, qualquer obstáculo parece motivo suficiente para desistir. Com propósito, obstáculos se tornam parte do treinamento. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas bem-sucedidas e encontrou um padrão. Todas tinham clareza sobre o que queriam. Não era algo vago, era específico. Inteligência prática é especificidade. Quero melhorar de vida é genérico. Quero construir uma renda mensal de X valor até tal data através de tal habilidade. É direcionado. Clareza elimina a confusão mental. Mas aqui está um ponto profundo. Propósito não nasce pronto. Ele é construído na caminhada. Muitas vezes você descobre o que não quer antes de entender o que quer. Isso não é fracasso, é refinamento. Deus frequentemente usa processos para moldar direção. Em Provérbios 16:9, diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Existe parceria entre planejamento e fé. Ser mais inteligente é planejar com humildade, sabendo que ajustes fazem parte da jornada. Propósito também exige autoconhecimento. Quais são seus pontos fortes? Quais áreas você naturalmente aprende mais rápido? O que desperta entusiasmo genuíno? Ignorar seus talentos é desperdício de potencial. Muitas pessoas tentam viver o propósito dos outros, copiam trajetórias, reproduzem sonhos alheios. Isso gera frustração. Subir de nível significa assumir sua própria identidade. Existe ainda a relação entre propósito e disciplina. Quando você sabe para onde vai, acordar cedo deixa de ser sacrifício e se torna investimento. Disciplina sem propósito cansa. Disciplina com propósito energiza. Em 1 Coríntios 9:26, Paulo diz que não corre como quem não tem alvo. Essa imagem é poderosa. Vida sem alvo é corrida em círculos. Ser mais inteligente é parar de correr em círculos. Pergunte a si mesmo: se eu continuar vivendo exatamente como estou hoje, onde estarei em 5 anos? Essa pergunta traz lucidez. Propósito também protege sua mente contra distrações. Quando você sabe o que está construindo, não se deixa seduzir por atalhos duvidosos. E aqui está algo essencial. Propósito não elimina dificuldades. Ele dá significado às dificuldades. Napoleon Hill dizia que todo revés traz a semente de um benefício equivalente. Quando você tem propósito, procura essa semente. Sem propósito, você apenas vê o problema. Existe ainda um componente espiritual profundo. Jesus afirmou em Mateus 6:33: Buscai primeiro o reino de Deus. Isso estabelece prioridade. Quando o espiritual está alinhado, o restante encontra ordem. Ser mais inteligente é alinhar ambição com princípios. Você pode crescer financeiramente e espiritualmente. Pode ser estratégico e íntegro. Pode ser disciplinado e compassivo.
Propósito verdadeiro não destrói valores. Ele os fortalece. Talvez você esteja em fase de transição. Isso é natural. Transições são desconfortáveis porque exigem redefinição. Mas redefinição é parte do crescimento. Não tenha medo de ajustar rota. Tenha medo de permanecer estagnado. Subir de nível começa com uma pergunta honesta. Estou vivendo intencionalmente ou apenas reagindo? A inteligência que transforma é aquela que decide conscientemente o rumo da própria história. Você não controla tudo, mas controla a direção. E direção consistente ao longo do tempo constrói destinos extraordinários. Estamos apenas aprofundando os fundamentos. O despertar final. Suba de nível ou permaneça onde está. Existe um momento na vida em que não dá mais para fingir que não sabe. Você já ouviu, já aprendeu, já refletiu. Agora resta decidir. Continuar no mesmo padrão ou subir de nível conscientemente. Ser mais inteligente não é acumular frases inspiradoras. É aplicar princípios até que se tornem identidade. Napoleon Hill ensinou que riqueza começa na mente, mas é sustentada pela persistência. Ideias iniciam movimentos. Disciplina mantém crescimento. Você pode ter o melhor plano do mundo, mas se não agir, nada muda. Conhecimento não executado vira frustração. Chega um ponto em que o discurso precisa encontrar prática. Talvez você tenha passado anos esperando validação, esperando apoio, esperando circunstâncias melhores, mas maturidade é agir mesmo sem aplauso. Subir de nível exige coragem silenciosa. A Bíblia declara em Josué 1:9, "Sê forte e corajoso." Não é sugestão, é comando. Coragem não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. Ser mais inteligente é entender que medo sempre aparece antes de crescimento. Toda mudança significativa provoca desconforto, mas desconforto é sinal de expansão. Permanecer igual pode parecer seguro, mas lentamente corrói o potencial. Você foi criado para a evolução contínua. Napoleon Hill falava sobre decisão rápida e mudança lenta. Pessoas bem-sucedidas decidem com firmeza. Não ficam oscilando eternamente. Oscilação constante é desgaste mental. Quantas decisões você adiou por insegurança? Quantos projetos ficaram apenas no papel? Hoje é o dia de cortar indecisão. Subir de nível também envolve abandonar versões antigas de si mesmo. Aquela mentalidade de vítima, aquela desculpa recorrente, aquela narrativa de limitação. Você não é o seu passado. Você é a soma das decisões que escolhe tomar a partir de agora. Em 2 Coríntios 5:17, está escrito que quem está em Cristo é nova criatura. Isso fala de renovação profunda. Transformação é possível, mas transformação exige participação ativa. Não basta orar por mudança e continuar repetindo os mesmos hábitos. Fé verdadeira gera movimento coerente. Em Tiago 2:17, diz que a fé sem obras é morta. Isso é direto. Convicção precisa virar atitude. Você quer subir de nível financeiro? Desenvolva habilidades valiosas. Quer subir de nível espiritual? Discipline sua vida de oração. Quer subir de nível emocional? Trabalhe autocontrole. Inteligência é alinhar intenção com ação. Existe também algo poderoso chamado responsabilidade radical. É assumir que mesmo quando não teve controle sobre o que aconteceu, tem controle sobre a resposta. Essa mentalidade muda tudo. Napoleon Hill acreditava que o ambiente mental molda o destino. Então, construa um ambiente interno forte. Proteja seus pensamentos. Selecione suas influências. Pare de alimentar comparação. Pare de negociar princípios. Pare de subestimar seu potencial. Você não precisa competir com todos. Precisa competir com a sua versão anterior. Subir de nível é processo contínuo. Não existe ponto final. Sempre haverá novo aprendizado, nova meta, novo ajuste. Mas há um ponto de ruptura. Um momento em que você decide não aceitar mais mediocridade. Talvez esse momento seja agora. Em Filipenses 4:13, lemos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso não é promessa de facilidade, é promessa de força. Força para continuar, força para recomeçar,
força para persistir quando ninguém vê. Inteligência elevada entende que resultado é consequência acumulada de pequenas ações diárias. Então comece pequeno, mas comece decidido. Organize suas metas, escreva seu propósito, estabeleça prazos, ajuste hábitos, ore com intenção, trabalhe com estratégia, seja disciplinado quando ninguém estiver observando. O mundo respeita resultados, mas Deus observa caráter. E caráter sólido sustenta crescimento duradouro. Você não precisa de perfeição, precisa de constância. Imagine sua vida daqui a alguns anos, se você aplicar tudo o que aprendeu. Imagine sua mentalidade fortalecida, sua fé amadurecida, suas habilidades ampliadas. Essa versão não é fantasia, é construção. Subir de nível não é evento, é compromisso. E aqui está a verdade final: ninguém pode fazer isso por você. Mentores inspiram, livros orientam, mensagens despertam. Mas decisão é pessoal. Hoje você pode escolher permanecer onde está ou iniciar um novo padrão. Seja mais inteligente. Escolha evolução. Escolha fé ativa. Escolha disciplina. Escolha propósito. Escolha crescer mesmo quando for difícil. Porque o próximo nível não é apenas um lugar. É uma mentalidade. E a partir do momento em que sua mente sobe de nível, sua vida começa a seguir o mesmo caminho.